وهوبا الله 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 يا بلادنا الله. Gol! 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 Fez a finta, lá vai Romário, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, a 42ª edição do podcast oficial do Conte Verde, a casa do futebol de seleções, o caminho para a Copa do Mundo. A gente está aqui nesse clima especial de competições continentais que estão acontecendo, a Copa da Ásia, a Copa Africana de Nações, e hoje a gente vai falar aqui sobre a fase de grupos da Copa da Ásia, as oitavas de final que vão começar. Nosso time está aqui para analisar, para conversar sobre o que aconteceu e o que acontecerá nas próximas rodadas, na próxima fase, nas oitavas de final. Antes de ir para esses assuntos, lembro você de seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Tem muito conteúdo lá, tem muito conteúdo que a gente vai ter que falar. Hoje, por exemplo, a gente está gravando dia 25 de janeiro, uma quinta-feira, saiu o sorteio das eliminatórias da CONCACAF. Também nessa semana saiu os grupos da Copa das Nações da Oceania, que vai acontecer lá em junho, ou seja, tem muita coisa já rolando no futebol de seleções nesse ano, que você acompanha tudo aqui no Conte Verde. Se inscreva aqui no Spotify ou no YouTube, onde você estiver escutando esse podcast, nos avalie desse comentário, sua curtida e também participe da interação. Se você está aqui no Spotify, tem uma pergunta, uma enquete para você participar. E lembrando também que temos nossa campanha de financiamento coletivo na Apoia-se, apoia.se/ConteVerde. R$10 por mês você ajuda a gente a se estruturar, a melhorar a qualidade do nosso trabalho, a fazer um trabalho cada vez melhor para você. Então, sem mais delongas, eu chamo primeiro quem está aqui todo dia. Se você ainda não conferiu, o Conte Verde está aqui com 2 podcasts especiais nesse período, o Minuto da Copa da Ásia e o Minuto da CAN, para falar diariamente, né, as competições que acontecem diariamente. E o Yuri Casari está aqui mais uma vez. Fala, Yuri, qual que é a sua avaliação, hein, dessa avaliação inicial, né, dessa fase de grupos da Copa da Ásia que tivemos nesses 14 dias aí, que tivemos jogos e 14 podcasts. Grande Saf. Então, acho que foi tem sido um torneio bem interessante, com bons jogos, né? A gente até conversou ali em off que eu andei assistindo partida de outros campeonatos, assim, estaduais começando, né? E como é impressionante, assim, como o futebol brasileiro tá chato, assim, jogos lentos, e jogos da Copa da Ásia, a grande maioria, né, foram jogos animados, com muitos gols. Um ou outro jogo ali, um Síria-Uzbequistão, que a gente pode pensar ali que foram realmente ruins de assistir, né, chatos de assistir, mas tem sido uma competição bem interessante. E embora os principais favoritos aí tenham passado, né, a gente teve algumas surpresas durante a competição também, que acho que deram um brilho especial para a Copa da Ásia. E tem sido bem legal, né, fazer esse acompanhamento diário também do torneio, porque daí a gente consegue ter uma visão mais ampla de tudo que está rolando. Exato, a gente consegue ter uma avaliação crítica, né, muitas vezes não cai em balelas, como a Coreia não entregou o empate para a Malásia. Já. Vamos deixar muito claro isso aqui, a Coreia não facilitou o jogo para não pegar o Japão, já com 3 minutos de podcast. Eu chamo ele, participou do nosso pré-podcast daqui, e agora também está numa nova jornada, no meio de campo. Agora a gente pode falar o nome do podcast, começou nessa semana, escutei, um abraço para você e todo o pessoal. Leandro Stein, sucesso nessa empreitada. Queria ver você, né, esse primeiro feedback aí do que você achou nessa fase inicial, essa fase de grupos da Copa da Ásia. Agradeço novamente o convite de vocês, tenho acompanhado tanto o Minuto da Copa da Ásia quanto o Minuto da Copa Africana. Os 2 programas estão bem legais. E esse início de Copa da Ásia foi animado, né? Acho que até é natural a gente fazer uma comparação com a Copa Africana. A Copa Africana acho que está num nível de insanidade maior, assim, nesse início, até pelo impacto das seleções grandes, algumas que já não vinham bem e foram eliminadas. A Copa da Ásia tem sido um pouquinho mais óbvia em parte dos resultados, mas não tão óbvia assim se a gente pensar que alguns times têm se mostrado muito organizados, alguns times teoricamente azarões, e isso proporcionou também surpresas, proporcionou resultados que não eram os esperados, e tem sido uma competição bastante animada também por isso, né? Pela maneira como essa construção da chave dos mata-matas não é necessariamente a que estava sendo esperada, mas ainda assim, no que a gente tem visto, e dentro até daquilo que a gente falou na prévia, é difícil esperar assim, uma surpresa ainda maior, né? Uma surpresa grande nesse momento de
de definição e talvez as lições nessa fase de grupos, alguns tropeços tenham sido exatamente importantes, né? Até pensando no grande caso, que é o caso do Japão e o que foi a derrota para o Iraque, o time já mexeu na maneira de jogar nessa última rodada, já teve até um resultado que poderia ser mais amplo, então chacoalhões acabaram sendo bem-vindos até o momento. Ver quem consegue realmente produzir mais nesse período de definição a partir dos mata-matas. Perfeito, então a gente está aí para ver se vai ter mais surpresa, não vai ter, né? Se as equipes que tomaram lições vão aprender com as lições e vamos ver como vai ser. Para você entender a dinâmica no podcast, a gente vai falar primeiro de quem foi eliminado, né? Passar o feedback final, deixar o adeus, ou até logo, as seleções por grupo. Então vamos começar pelo grupo A. No grupo A nós tivemos o Catar classificando com 100% de aproveitamento, Tajiquistão, estreante, com 4 pontos, avançou. Quem ficou na fase de grupos foi a China, com 2 pontos, e o Líbano com apenas 1 ponto. Stein, vou chamar você primeiro. A China, a gente meio que projetou que a China podia não ser a mesma força que tem nas outras vezes, né, mas talvez a gente não esperava que fosse um futebol tão fraco, né? Porque a gente até comentou isso, o Yuri comentou isso no Minuto da Copa da Ásia, que às vezes eu fico conversando com ele antes, mas é por isso que eu falo a gente, mas no Minuto da Copa da Ásia o Yuri deixou bem claro. A China deixava a bola pro adversário. Isso foi com o Catar, reserva, isso foi com o Líbano, isso foi com o Tajiquistão. Era irritante ver a China jogar, na minha opinião. E a eliminação é mais que justa. A eliminação sem nenhum gol. O Lei completamente apagado no ataque, né, junto com o Yunin. E também o Líbano. O Líbano acho que fica nessa última posição injustamente. Eu acho que o Líbano jogou mais bola que a China. Se fosse alguém pra gente falar, putz, podia ter passado nesse grupo que ficou, foi o Líbano. Né? O Líbano fez um bom jogo contra a China, né? Contra o Tajiquistão. Perdeu um jogador, né? Foi expulso ali logo no meu segundo tempo. Isso atrapalhou muito os cedros. Mas queria que você avaliação dessas duas seleções aí que ficaram nesse grupo A. Bom, a China, assim, eu não vou dizer que é exatamente uma surpresa a eliminação da China, porque, assim, mesmo se passasse, seria mais pelas circunstâncias de adversários do grupo do que por expectativa de futebol, por qualidade de time, enfim, a gente também tinha ressaltado isso desde a prévia, e o Yuri, ao longo dessa caminhada de Copa da Ásia, apontou bem como a China estava muito abaixo, né? Mas, assim, é gritante, né? A maneira como o time não apresentou nada, saiu da competição sem marcar um gol sequer. Sofreu um gol só, mas também não quer dizer muita coisa, porque, enfim, foi um time totalmente insuficiente. E até, assim, pensando nessa situação da China, tem uma armadilha desse formato de competição com 24 times que, às vezes, você tem a impressão que um empate contra um adversário mais fraco dá para recuperar com uma vitória só porque os terceiros colocados passam, né? Muitas vezes 4 pontos são suficientes para a classificação aos mata-matas. Só que a China, tendo, em teoria, os dois adversários mais frágeis primeiro, abusou desses empates, não apresentou absolutamente nada. Até acho que se a gente for pegar, assim, do que foram os jogos da China, talvez a melhor apresentação tenha sido mesmo contra o Catar, e um jogo, enfim, com o Catar reserva também, sem alguns dos principais jogadores, que abria caminho para a China, mas é pouquíssimo, né? Pouquíssimo para que se espera de um país que investiu tanto em futebol, que deixou esse projeto pelo meio do caminho e claramente não floresceu nada, né? Não ficou nada desse período potente da China, mas é muito decepcionante, assim, uma queda tão precoce. Já, assim, sobre o Líbano, acho que fica essa impressão mesmo, né? Basicamente foi o jogo contra o Tajiquistão, resolveu a classificação do grupo e, assim, sinceramente, desses jogos da Copa da Ásia, dessa fase de grupos, foi um dos melhores jogos, né? Foi um jogo aberto, jogo de gols bonitos, de alternância, mas que teve, né? A expulsão acabou pesando muito para o Líbano. Assim, num duelo entre dois times, talvez o Tajiquistão tivesse até mais pronto em relação ao que vem fazendo no futebol de clubes, mesmo sendo estreante, né? Uma base um pouquinho mais consolidada, e acabou se impondo contra o Líbano. Fica esse lamento, mas também por uma circunstância desse formato de competição, né, que tem essa abertura. Uma vitória pode ser muito decisiva, e nesse jogo tão bom, que poderia pender para qualquer um dos lados, a expulsão abriu o caminho para o Tajiquistão ser feliz e conseguir uma vitória histórica, essa classificação para as oitavas de final. Oi, Yuri, eu estava refletindo quando estava pensando no podcast hoje, eu lembrei de um fato que nós dois comentamos muito, e que talvez se a China pode reclamar de uma coisa, é isso, o gol que a China teve anulado contra o Tajiquistão foi
para mim, o maior erro de arbitragem dessa a Copa da Ásia. A gente vai falar um pouco, né? Porque o VAR está sendo muito usado, é algo absurdo, inclusive. Mas eu queria que você falasse, né? A China que teve, vamos dizer, esse gol que é um negócio que pode levar em reclamação, mas de resto nada. E também do Líbano, o que você viu dessas duas seleções? Bem lembrado, eu tinha até esquecido desse gol, mas foi um jogo até que a China não merecia, né, levar a vitória, até de questão jogou melhor. O Leandro ali citou que a China jogou, o melhor jogo da China foi contra o Catar, e foi mesmo, mas a percepção que eu tinha, assim, que a China já chegou eliminada, né, no jogo contra o Catar, moralmente, né, tanto que você vê que a China perdeu alguns gols na cara ali, né, que dava um pouquinho mais de calma ali, talvez a bola teria entrado e a China talvez tivesse classificado. Chega a ser engraçado falar que a China é grande decepção, porque a gente já não esperava muita coisa, mas é tratado assim pelo nível do futebol, né, apresentado, um futebol muito pobre, as transições muito lentas, um time realmente apático, né, ninguém esperava um baile, mas também ninguém esperava um nível tão baixo. Já o Líbano, quando o Líbano fez 1-0, eu queria que o Tadiquistão passasse pela surpresa, mas também pelo nível de futebol ali que o Tadiquistão estava apresentando, né? E como o Leandro bem frisou ali, né, a expulsão acabou definindo muito o destino do Líbano, né? E talvez o Líbano também merecesse a vitória contra a China, né? A China fez 2 jogos muito ruins contra as duas equipes em tese mais fracas. Então, na última rodada, a China chegou praticamente eliminada ali, e tanto o Líbano quanto o Tadiquistão mereciam, talvez, essa classificação. A China também teve uma questão, uma honraria, vamos dizer, na história do futebol. Eu não lembro de um fato assim, não sei se vocês lembram, que foi encarar um jogo com 3 goleiros entrando, né? Que o Qatar usou os 3 goleiros do jogo contra a China, porque usou o time reserva, o goleiro reserva se machucou, o goleiro reserva saiu para entrar o terceiro goleiro se machucou e entrou o goleiro titular, um fato inusitado. Agora a gente vai falar para outra seleção que também não marcou gol, né, e tinha vamos dizer assim, uns artilheiros que a gente estava na expectativa. Vamos falar do grupo B, o grupo B que tem a Índia. No grupo B a classificação ficou com a Austrália com 7 pontos, o Uzbequistão com 5, Síria com 4, essas 3 seleções avançaram para as oitavas de final, e a Índia ficou com 0 pontos. Yuri, você foi a pessoa que colocou a Índia com uma possível surpresa, como que você ficou desapontado, né? A Índia, eu lembro que até quando o Sunil Chhetri perdeu um gol contra a Austrália, eu já falei, cara, ele não perde esse tipo de gol. Ele falou, não, ainda não tá complicado. Ele basicamente não teve mais chance de fazer gol no campeonato. E a Índia chegou com 0 força. O jogo contra a Síria deu até um pouco de agonia, porque a Índia podia passar, caso ganhasse, né, ficava viva, e não tinha força, não tinha transição, não tinha velocidade, não tinha nada. Foi uma decepção para você também ver a Índia nesse formato, por mais que a Índia, vamos dizer assim, não devesse nada, ninguém esperasse nada dela. Foi uma decepção até pela estreia, né? Que não fez uma estreia ruim contra a Austrália, apesar do 2-0. Achei que a Índia foi muito bem, a gente chegou a comentar, acho que tanto no minuto como ali nas conversas em off, né? Da estratégia correta que a Índia fez um bom jogo, poderia ter feito ali, poderia ter saído até na frente contra a Austrália. Então eu esperava que se contra a equipe mais forte do grupo foi tão bem, eu imaginava que pelo menos ali contra a Síria, contra o Uzbequistão, a equipe conseguisse ir melhor, mas aí contra o Uzbequistão não conseguiu jogar, né? E contra a Síria foi bem mais decepcionante, porque era o confronto principal ali, né? Que eu acredito que 3 pontos seriam suficientes para passar, né? Foi o que aconteceu, só que uma equipe só com 3 pontos passou, né? Na outra edição, acho que foram 2 que passaram com 3 pontos. Mas eu imaginava que a Índia pudesse arrancar essa vitória da Síria, né? Mas além de não ter conseguido produzir nada, também enfrentou um time muito aguerrido, né? Que a gente vai falar mais para frente. Mas eu considero bem decepcionante o resultado final, né, do futebol indiano nessa competição. Eu fui conferir aqui, foram 2 seleções, né? Foi Oman e Vietnã que passaram com 3 pontos na última edição. E você, Anderstein, como que se avalia essa participação da Índia nessa Copa da Ásia? Você esperava um pouquinho mais, faltou um gol, a gente estava na expectativa para ver se o Sunil Chhetri fazia lá, chegava mais perto dos 100 gols pela camisa da Índia, vai ficar para as eliminatórias da Copa e outras competições. Assim, eu fico pensando até no que foi o discurso prévio da Índia antes da competição, né? Porque o técnico Igor Stimac ressaltou que o objetivo do time é ter um destaque maior nas eliminatórias para a Copa do Mundo, que a Copa da Ásia não era necessariamente um objetivo, não ser o impacto disso, né? Mas era um time que vinha de bons resultados em competições regionais ali e poderia ter esse destaque maior. Como o Yuri bem falou, esse jogo contra a Síria tinha que ter uma postura mais incisiva da Índia, tinha que ter uma postura mais ativa do time contra uma Síria que talvez tenha passado o melhor da geração,
mas soube aproveitar muito mais a oportunidade, né? Aproveitar o jogo, encarar o jogo com uma mentalidade que se pedia, que não se viu na Índia, e fica essa eliminação precoce. A Índia que jogou basicamente como eliminada, né? O parâmetro que a gente viu nesse jogo da Índia foi uma Índia que chegou eliminada ao duelo. Vamos passar agora para o grupo C que também a gente teve uma outra surpresa muito legal, que foi a classificação da Palestina, mas não diria que foi só a classificação da Palestina de surpresa. Esse grupo nós temos o Irã classificando com 100% de aproveitamento, 9 pontos, Emirados Árabes Unidos com 4, Palestina com 4 e Hong Kong com 0. Eu acho que a pontuação de Hong Kong engana um pouco. Eu acho que a gente não esperava muita coisa de Hong Kong, e os jogos, até o Yuri falou isso da Copa da Ásia, os jogos de Hong Kong eram jogos divertidos. Hong Kong não ficava com a bola, não era um time que ficava com a bola, mas quando chegava era muito agressivo. O Everton Camargo fez uma grande Copa da Ásia, né? Acho que foi o melhor jogador desse time, né? Infelizmente perdeu o pênalti contra a Palestina, podia ter feito um gol, mas é um grande nome desse time que sai com isso, né? A gente não era favorito, não ganhamos jogos, mas eu não esperava ver um Hong Kong assim que chegasse, agredisse tanto, né? Fez um bom jogo contra a Irã, contra Emirados também fez um bom jogo. Talvez no primeiro tempo contra a Palestina tenha pecado, mas eu acho que fica uma boa impressão dessa seleção de Hong Kong. Eu vou além dos pontos. Eu acho que se a gente olhar o que é o saldo de gols de Hong Kong, também é um tanto quanto mentiroso, né? Esse 1 gol marcado e 7 gols sofridos, tudo bem que vai muito dessa postura do time, mas faltou, assim, talvez um pouquinho mais de calma para converter, um pouquinho mais de sorte, porque a capacidade, assim, o time mostrou acima das expectativas mesmo, a maneira como encarou as partidas, a maneira como pôde se desenvolver na competição, até adquirir experiência, né? Considerando que é uma equipe que fazia tanto tempo que não participava da Copa da Ásia, é uma equipe muito tradicional ali, principalmente nos primórdios da competição, mas tinha todo esse hiato, e foi de peito aberto, né? Até acho que em circunstâncias de jogo, se tivesse marcado um gol ali, num momento em que estava uma derrota por 1-0, tudo isso poderia ter tido uma sorte maior e até uma evidência maior do que foi essa campanha na competição. E, assim, o resultado, para mim, que fica impresso essa capacidade é o próprio confronto com o Irã, né? Porque, assim, na minha opinião, dos times dessa fase de grupos, o Irã foi aquele que me passou uma impressão maior de capacidade competitiva. E Hong Kong foi justamente quem deu mais trabalho para o Irã, né? Então, isso acho que fica uma marca do que foi o time, muito além de olhar só os números frios na competição. E você citou as oportunidades perdidas no jogo contra o Irã. O Everton Camargo tem um lance que dribla o beiravante e chuta para fora. Ali era fazer 1-0, né, e segurar a casinha, mas e um abraço também perto do Camargo, que volta e meia ele aparece no nosso Instagram, curtindo os conteúdos. Era um cara que acompanha o nosso projeto, fica muito feliz, já passou por aqui. Yuri, queria que você falasse quais são as impressões aí dos Dragões, e também dá para agora dar uma esfregada, né, esperar como que vai ser o Hong Kong nas eliminatórias. Lembrando que Hong Kong está no grupo com o Irã, e no jogo que abriu as eliminatórias, no caso, o Irã ganhou de 4-0, ou seja, já deu para ver uma mudança muito grande, né, entre os dois jogos, entre os dois confrontos. Era um grupo bem difícil para Hong Kong, mas foi um desempenho surpreendente. Mas eu queria destacar principalmente o Everton Camargo, né? Ele, embora não tenha feito nenhum gol, ele foi o jogador com a maior média de chutes, né, de finalizações na competição, foi o Everton Camargo, né? Então ele participou bastante das jogadas, deu assistência também, né, do único gol aí de Hong Kong na competição, e saiu muito bem visto até pelos torcedores. Eu, se não estou enganado, acho que foi no jogo contra a Palestina, eu dei uma pesquisada aí no nome do Everton, né? E muita gente comentando sobre ele, pessoal da Malásia falando, atacante pro meu time aqui, pro meu clube, muito comentário desse tipo em relação ao Everton. Eu achei bem interessante isso, apesar de ele não ter feito gol ali, né? Teve a chance do pênalti, teve esse lance que você citou bem contra o Irã, que seria incrível, né, se ele marcasse. Mas eu acho que é positivo aí o futuro para Hong Kong. A gente já vinha falando, né, anteriormente, que é um trabalho que está evoluindo. É claro que é um time muito frágil, assim, né, de forma geral, dentro da Confederação Asiática, é um time muito frágil ainda, mas é legal ver essa evolução, esse trabalho de formiguinha aí que Hong Kong tem feito. Vamos ficar de olho nas eliminatórias, né, ver como que Hong Kong vai se projetar, vai atuar depois dessa boa passagem mesmo em campo na Copa da Ásia. Os jogadores, inclusive, estavam emocionados, né? A gente esperava que Hong Kong fosse só lá, legal, estamos aqui. Não, os jogadores saindo de campo depois do jogo contra a Palestina chorando mesmo, porque queriam
algo mais, sabiam que poderiam ter conquistado algo mais na competição. E agora a gente vai passar para o grupo D, que teve o Iraque com 9 pontos, né, uma grande surpresa, grata surpresa, Japão com 6, a Indonésia que classificou com 3, depois de falar na Indonésia, e o Vietnã que ficou com 0. Eu acho que dos zeros, o Vietnã é o que mais faz sentido tá com 0, né? A gente falou de Hong Kong já, o Vietnã zerou ali na pontuação, fez um jogo muito ruim contra a Indonésia, que talvez fosse o jogo para o Vietnã ganhar, que a gente projetou isso, né? Podia ser um jogo que quem ganhou foi a Indonésia, acabou passando. Contra o Japão e contra o Iraque foram as melhores atuações, né? Como saiu, ficou na frente do placar, enfim. Como que você viu esse Vietnã aí, que teve várias lesões, a gente não esperava tanto no primeiro jogo, depois esperava muito, e aí no terceiro jogo ainda quase sai com empate contra o Iraque. A minha projeção anterior era justamente do Vietnã vencer a Indonésia, né? Inclusive foi ela que passou em 2019 apenas com uma vitória. Chegou até as quartas de final, inclusive, né? O Vietnã foi a grande surpresa da edição de 2019, e eu esperava que pelo menos as oitavas de final aí ela fosse pegar, mas é interessante ver que os dois jogos contra as equipes mais fortes, ela conseguiu ter um desempenho ofensivo interessante, embora o defensivo não tenha sido da mesma forma, né? Talvez até pelas características de jogo, né? De fechar mais a casinha ali contra o Iraque, contra o Japão e tentar apostar nos contragolpes. Talvez ela não tenha conseguido fazer a mesma situação contra a Indonésia, né? Pois é, lembrando que no jogo contra o Iraque, né, quando o Vietnã estava vencendo, teve um jogador expulso, né? Isso também pode atrapalhar um pouco os planos da vida da seleção. E o jogo contra a Indonésia, acho que fica a decepção, porque eu também estava projetando isso, mas o primeiro tempo foi todo da Indonésia. A Indonésia abre o placar com muita justiça, e no segundo tempo o Vietnã fica batendo cabeça. Está como você viu a Vietnã que não conseguiu, né, como o Yuri destacou, repetir 2019. É exatamente isso, assim, para mim ficou uma impressão muito clara de estilo de jogo e de necessidade das partidas, né? Vale lembrar que o Vietnã teve muitos desfalques importantes no setor ofensivo, e talvez isso tenha pesado, sobretudo nesse jogo contra a Indonésia, né, em que precisava propor mais o jogo. Mas no jogo contra o Japão é engraçado a gente pensar, né? Foram jogos que chamaram o time para tentar explorar mais os contra-ataques, para até aproveitar um pouco mais as bolas paradas, mas aí na defesa, que em certos momentos o time até apresentou uma organização, ele acabava cedendo espaços e acabou cedendo esses gols que culminaram na eliminação do time, né? Esses, bem que eram derrotas totalmente aceitáveis ali, mas que não conseguiu arrancar ponto apesar desse tipo de postura, né? O jogo contra o Japão me chamou muita atenção, porque o time, ainda que tivesse aquela linha de 5 atrás, que tentasse e complicou o Japão por um período, os passes infiltrados acabaram saindo, que não deveria acontecer numa circunstância daquele tipo, né? Então, ainda que tivesse uma ideia de organização, acho que faltou mais atenção, faltou mais uma cobertura mais bem feita ali naquele tipo de jogada. E aí, quando você pega e não aproveita a ocasião contra a Indonésia, que pedia uma postura mais ofensiva, mais agressiva, aí tá a explicação grande para esse 0 redondo do Vietnã. Pois é, e fica só o destaque que eu até me lembro que no nível da Copa da Ásia o Yuri falou, né, que quando o jogo estava 2-1, o Vietnã segurou muito, né? Demorou para o Japão empatar, e o Vietnã estava com uma postura muito boa defensivamente, né? Então, até mesmo os gols do Japão saindo em bolas, aquelas muito bem trabalhadas, que a gente estava acostumado a ver o Japão jogar. Então fica esse destaque, né, que realmente nos jogos que a defesa foi exigida, a defesa viu muito bem. Vamos agora para o grupo E que teve o Bahrein terminando na primeira posição com 6 pontos, Coreia do Sul com 5, Jordânia com 4, a Malásia apenas com 1. O Yuri estava revoltado semana passada no jogo contra o Bahrein, porque foi um jogo muito fraco, e realmente ali candidataço a piores jogos fracos dessa Copa da Ásia, e com um frango do goleiro, né, no final, que acabou entregando. E esse jogo contra a Coreia do Sul, que foi hoje, lembrando que no final, no dia 25, acho que a Malásia foi a gente esperava um pouco mais da Malásia, até porque a gente não sabia como estariam Bahrein e Jordânia. A gente comentou isso, né, que podia ser uma chance. Talvez logo de cara tomamos um supapo, porque a Jordânia abriu 3-0 logo no primeiro tempo. E esse jogo, com uns 45 minutos, talvez tenha sido a Malásia que a gente queria ver durante toda a competição. A gente só viu por um tempo, né, que virou o jogo para a Coreia, fez 3 gols, conseguiu um empate histórico, né? A gente viu torcedores emocionados, né, após o jogo contra a Coreia do Sul, gols 60 do segundo tempo. Enfim, você fica com esse gostinho meio amargo da Malásia, esperava um pouquinho a mais dos malaios? Não, totalmente, assim, tava com uma impressão, até pelo que foi o início das eliminatórias, né, que a Malásia poderia fazer um papel melhor nessa Copa da Ásia, mas não sei o que foi essa pressão dos primeiros resultados, né, jogos que o time tinha que pontuar, tinha que buscar a vitória,
e a maneira como saíram as derrotas, achei que acabaram pesando para a Malásia. E aí esse jogo contra a Coreia do Sul, até pelo tropeço da Coreia do Sul anterior também, sentiu o time com uma postura de franco atirador, né? Para aproveitar ali a bagunça defensiva da Coreia do Sul, os problemas que o time vem demonstrando nessa Copa da Ásia, principalmente na proteção ali atrás. A Malásia entrou para aproveitar, para causar problemas para a Coreia do Sul, conseguiu de certa maneira, né? Arrancou aí o que seria uma vitória importante da Coreia do Sul, mas insuficiente, né? Insuficiente para o que o time realmente tinha que apresentar nos jogos em que tinha essa responsabilidade de marcar pontos, de buscar a classificação. Eu acho que desse jogo contra a Coreia do Sul vale um destaque especial para o gol do Faisal Halim, porque assim, a maneira como ele botou a defesa da Coreia do Sul no bolso, o drible que ele dá ali, o corte para depois marcar o gol foi muito bonito. Acho que mostra um pouco dessa leveza da equipe, mas tarde demais para buscar a classificação. E não só o come, né? Mas o jeito que ele bate na bola, né? Que ele dá um movimento a entender que ele vai tocar para trás, mas ele vira o pé e engana todo mundo. É sério. O pessoal pode falar, pô, mas um golaço com o gol aberto. Mas cara, o jeito que ele bate na bola e dá o come é sensacional. O goleiro ficou catando cavaco, né? O famoso catar cavaco. Pô, foi sensacional mesmo, foi muito bonito. E Yuri, acho que você também viu um pouco mais da Malásia, né? Eu lembro de você, depois do jogo da Jordânia, saindo com esse ar decepcionado. Também o jogo contra o Bahrein, né? Que foi um jogo muito fraco. Eu acho que isso aí que o Stein falou entra em sentido. Eu acho que o Kim Pangong, que é o treinador da Malásia, ele chegou no vestiário nesse jogo contra a Coreia, porque o primeiro tempo foi todo da Coreia do Sul. A Malásia não fez. Foram 40 minutos e ele falou, galera, vamos aproveitar, 40 minutos para vocês brincarem e a gente sentir esse mais leve. Você acha que isso pode ser um aprendizado para levar para as eliminatórias da Copa, né? Lembrando que o grupo da Malásia, ninguém passou de fase das eliminatórias nessa Copa da Ásia. A Malásia jogou muito pouco, né? Jogou muito pouco futebol nesse torneio. Os 45 minutos ali do segundo tempo contra a Coreia foram bem atípicos pelo que a equipe tinha demonstrado até então. Se pega o número de chutes a gol, por exemplo, da Malásia, né? Se somar os chutes dos dois primeiros jogos, né, e do primeiro tempo contra a Coreia, não dá o número de chutes, de finalizações que teve no segundo tempo contra a Coreia do Sul. Então mostrou muito pouco contra as equipes que podia arrancar de fato ali um ponto que valesse algo a mais, né? Fica esse gosto de sucesso por esse empate em 3-3, né? A gente viu ali no Twitter a repercussão do pessoal, né, falando em orgulho e tal, mas, pô, se a gente esperava algo a mais ali, eu acho que até ficou um gostinho de quero mais, né, ao invés de ser algo tão positivo. A Malásia jogou muito pouco do que poderia jogar, até pelo que tinha demonstrado nas partidas anteriores, nas eliminatórias, nos amistosos. Pois é, e fica o destaque, né, que no terceiro gol, a gente postou isso no nosso Instagram, no nosso TikTok, no Twitter também, quando estão comemorando o gol lá, os 60 do segundo tempo, começa a tocar parado no bailão, né, uma das grandes cenas dessa Copa da Ásia. E agora a gente passa para o grupo F, a gente falou de seleções que estão no grupo da Malásia, a gente já faz de duas seleções que estão no grupo das eliminatórias da Malásia, que são o Quirguistão e Oman, que também se despediram. Nesse grupo nós tivemos a Arábia Saudita líder com 7, a Tailândia em segundo com 5, Oman em terceiro com 2 e Quirguistão com 1 ponto. Yuri, a gente falou de decepção da China, eu acho que o Oman está no mesmo patamar de decepção, mas com uma diferença. O Oman jogou bola. O Oman saiu na frente contra a Arábia Saudita, tomou um gol de empate nos acréscimos, até por volta de 35 no segundo tempo, deixa eu até olhar aqui de novo, mas lembro que foi no final do jogo que a Arábia Saudita consegue, 78 do jogo, né, a Arábia Saudita consegue empatar e depois aos 51 vira, ou seja, quase arranca o empate com a Arábia Saudita, depois domina o jogo todo contra a Tailândia, mas não consegue criar ofensivamente, faz um gol muito estranho, mas acaba cedendo o empate de maneira bizonha. Por Quirguistão, acho que pelo menos para mim, avalio que o Oman é mais decepcionante, é uma decepção maior que a China, maior decepção nessa primeira fase. Não sei o que você pensa, o que você acha. Inclusive, você acertou, né? Em off, a gente conversou antes da competição, só falou que o Oman ia ser leão de amistoso, né? Fez uma boa preparação, teve um bom desempenho prévio, mas na hora que chegasse na Copa da Ásia ia acabar ficando sem os resultados positivos, né? E foi o que aconteceu. E perdendo pontos, né? Importantíssimos por detalhe. Você pega, né, o jogo contra o Quirguistão, inclusive, uma pedra no sapato, né? Venceu o Oman nas eliminatórias por 1-0. Uma vitória que estava na mão.
vitória e classificação, né? E acabou morrendo abraçado aí junto com o Kyrgyzstão por uma falha bizonha individual ali, né? Então, sim, fica bem decepcionante. Inclusive, o time de Oman, se eu não tô enganado, eu tinha visto uma estatística aí, que é o time que mais driblou no torneio. Então, né, realmente era um time que gostava de jogar com a bola, que queria ir para cima, mas acabou decepcionando justamente no jogo decisivo, que era contra o Kyrgyzstão, que era contra a equipe mais fraca do torneio. E, né, ali contra a Tailândia, enfrentou a Tailândia num momento muito bom defensivo, né, que a gente vai falar mais para frente, mas acabou pegando uma equipe muito bem postada, talvez uma das surpresas aí que a gente pode ter nesse torneio. Pois é, aproveitando, né, lembrando, o Yuri falou dos amistosos, nos amistosos, Oman ganhou da China e de Emirados Árabes Unidos, por isso que a gente ficou nessa expectativa, mas eu fui pegar aí, peraí, acho que vai vir, a gente sempre sabe como é isso em Copa do Mundo. E tinha ido bem nos campeonatos ali regionais, né? Exato. Copa do Golfo. As eliminatórias também. Também, as eliminatórias acabou perdendo por Kyrgyzstão, justamente, mas estreou bem, ganhou no Taipei. E está, aproveitando que você entrou aí, né, na parada, como você também vê o Oman como uma decepção, a maior decepção dessa fase de grupos, e também queria falar do Kyrgyzstão, né? Kyrgyzstão que mostrou até um pouco contra a Tailândia, né? Teve mais bola, criou mais chances, mas a gente vai falar mais pra frente do ferrolho tailandês. Depois acabou com a Arábia Saudita perdendo o jogo com 7 minutos com uma expulsão, depois teve outro jogo com 9, né? Até tentou se fechar. E acho que faltou talvez ser um pouco mais aquilo que a gente falou da Índia, né? O Kyrgyzstão ainda tinha chance de passar caso vencesse hoje, tinha que vencer por 2 gols de diferença, e demorou para entrar no jogo, né? Demorou só no segundo tempo para animar. Como que você vê essas duas seleções que ficaram pelo caminho? O Oman, assim, o Oman eu tenho realmente essa impressão, até minha expectativa acho que era mais carregada até pelo que foram as eliminatórias para a Copa de 2022, né? Que o Oman apareceu muito bem, e acho que a Copa da Ásia talvez fosse a competição para consolidar. E tecnicamente eu achei esse grupo especialmente fraco, assim, não fraco necessariamente, mas parece que faltou alguma coisa para os times desse grupo realmente apresentarem na parte ofensiva, né? E aí a gente pode até falar da Arábia Saudita, que acho que entra um pouco nesse pacote, mas o Oman também era um grupo aberto para o Oman tentar aproveitar, tentar mostrar esse embalo anterior, e o time não conseguiu, né? Então fica uma decepção imensa não conseguir nem o mínimo para passar entre os melhores terceiros colocados. E o Kyrgyzstão, assim, acho que por mais que tenha essa questão de não ser uma oportunidade inédita, né, não ter essa questão de novidade, mas o time não aproveitou, né, talvez não entrou com a energia que deveria para uma Copa da Ásia, que também serviria para uma consolidação do time dentro do cenário continental. O jogo contra a Arábia Saudita acho que era teoricamente o jogo mais difícil, mas a maneira como o time se abriu ali pesou muito, e aí nos outros 2 jogos realmente o time ficou devendo, não conseguiu apresentar muita coisa. É um time que sai em baixa, né? Até pensando nesses últimos colocados aí, acho que ele fica até abaixo de outros que poderiam ter apresentado mais exatamente por essa linha de trabalho, né? Mudou um técnico histórico e tudo isso, mas para o que era a linha de trabalho, que eles poderia apresentar mais uma competição que serviria para consolidar seu papel no cenário continental. E foi engraçado, porque eu fiquei com a impressão que os jogadores do Kyrgyzstão esqueceram que se vencesse podiam se classificar, porque depois que empata o jogo contra o Oman, fica numa cera, né? O jogador, o Jalkajo, que faz o gol, ainda tira sarro, né? Fazendo o símbolo do VAR, porque ele teve um gol anulado pelo VAR antes, e aí parece que nos acréscimos bate aquela, tipo, se a gente ganhasse, a gente podia passar. Aí filma, os jogadores estão meio cabisbaixos, assim. Eu senti que parece que eles esqueceram que eles tinham chance nesse jogo contra o Oman. Então fica só esse destaque. Vamos ver como essas duas seleções vão se reabilitar nas eliminatórias junto com a Malásia, né? Elas estão no mesmo grupo em março, já voltam as eliminatórias para a Copa. E agora chegou a hora de falar sobre as oitavas de final, falar sobre os jogos. A gente vai por ordem cronológica, tá? Por ordem do que os jogos vão acontecer, né, no tempo. Então a gente começa com os jogos de domingo. Vamos começar pelo jogo da manhã, Austrália e Indonésia. Austrália, vou começar pelo Yuri. A Austrália a gente debateu muito, né, na Copa da Ásia, a gente falou muito sobre isso, que foi uma seleção que não conseguiu mostrar muito ofensivamente, mas defensivamente, quando foi cobrada, foi muito bem, né, principalmente no jogo do Uzbequistão. A gente incomodou muito esse fato da Austrália abrir o placar, jogar basicamente dominando o jogo no erro do adversário, né. Foi assim contra a Índia, foi assim contra a Síria. E a Indonésia, que chega como franco atiradora, né, o Aldo Luiz, o narrador que está narrando a Copa das Nações, ele usa que a classificação culposa, né? Culposa, quando
não há intenção de passar, e a Indonésia acabou indo, né? Como que você vê aí? Foi muito legal essa festa que os jogadores fizeram depois, né, do jogo contra o Oman, assistindo o jogo no hotel, a gente postou até no Twitter. Como que você vê aí esse confronto? A Austrália é favoritaça, mas acho que a Austrália fica devendo essa questão ofensiva, né? A dificuldade da Austrália é criar, né? Quando tem o domínio da bola ali, né? A gente até conversou bastante também sobre a Austrália ser um potencial time para tirar o título dos favoritos, né? Tirar o título da Coreia, tirar o título do Japão, tirar o título do Irã, que são times que gostam de jogar mais com a bola, e a Austrália, ela se dá bem nesse tipo de jogo, né? Ela é um time mais físico e tal, e tem mais dificuldade quando enfrenta as equipes ali que estacionam o ônibus atrás. Inclusive, uma estatística bem legal, entre os 10 primeiros jogadores ali que mais acertaram passes, né, 3 são da Austrália, todos da linha defensiva australiana. Então, o que isso nos revela, né? A Austrália toca muita bola no seu campo de defesa, aquela bola fácil, fica tocando lá e cá, mas infiltra muito pouco, né? Exagera muito na bola aérea também, né? Então, contra a Índia foi isso. Praticamente todos os 3 jogos, né, da Austrália foram nesse sistema, mas é uma equipe muito forte, né? Que vai levando aos trancos e barrancos. Contra a Indonésia, acredito que vai ser um jogo muito parecido, a Indonésia fechando, a Austrália alçando bola e procurando o erro da Indonésia, mas eu acho bem difícil a gente ter uma zebra. Acaba sendo um pouco de palpite isso, né? Mas não consigo ver a Indonésia indo longe. Inclusive, não acreditava na Indonésia, né? No pré-eliminatória, a gente estava com muita expectativa sobre o que a Indonésia ia mostrar, né? Ia jogar com o Brunei, uma seleção muito frágil, então a gente esperava que ali fosse passar o carro mesmo, e daí, efetivamente, ali, quando fosse enfrentar as equipes mais fortes das eliminatórias, a gente esperava um futebol melhor, né? Não aconteceu. Então, para a Copa da Ásia, deu aquela desanimada. Não esperava muito da Indonésia e conseguiu essa classificação. E destacar, claro, o Marcelino Ferdinand, né, que é um jogador que o Conte Verde já vinha observando, e um fato bem interessante que além da questão ofensiva, da questão técnica dele com a bola, ele também é um jogador que agrega muito sem. Ele foi o jogador que mais teve desarmes nessa primeira fase do torneio. Então, acho que é um dado bem interessante também para a gente analisar. Pois é, você falou das eliminatórias, é curioso, porque a Indonésia ganhou do Vietnã, e em março a Indonésia vai ter 2 jogos contra o Vietnã, então vale a pena ficar de olho. E Stein, como que você vê? Você vê que ainda faltou uma coisa para a Austrália? Você acha que ela vai sofrer justamente pelo fato de ter que impor o jogo? Não, porque a Indonésia é um grupo forte. E se a Indonésia estiver com o Marcinho Ferdinand um dia inspirado, tem como passar pela Austrália? Não, assim, acho difícil acontecer uma zebra, mas é um destaque evidente, né? Talvez seja o maior dono de time dos times classificados, o Marcelino Ferdinand, porque a importância que ele tem no jogo da Indonésia é impressionante. A Austrália, assim, não muda, né? Cumpre exatamente o que a gente esperava. É um time correto, que faz os resultados, longe de encantar, mas tem seu encaixe, né? Assim, se a gente for comparar com outras gerações da Austrália, essa geração é bem mais fraca tecnicamente, em recurso individual, mas é um time que tem uma defesa bem construída, tem jogadores muito físicos, tem essa força toda na bola aérea, e que talvez espere um jogo contra um adversário de mais peso na sequência da competição para realmente mostrar o potencial, né? E o que deve acontecer nas quartas de final, porque aí pega a Arábia Saudita ou Coreia do Sul, e aí a Austrália pode se sentir em casa, né, nesse estilo de jogo mais físico, mais bem postado na defesa para aproveitar a bola aérea. E aí acho que dos jogadores da Austrália, o Jackson Irvine, que tinha feito uma grande Copa do Mundo, acho que está ressaltando ainda mais a liderança dele, esse papel que ele tem no time, até pisando na área, aparecendo bastante, embora não vou chamar de craque, porque seria ofender a bola, mas o protagonista da Austrália sempre vai ser o Harry Salter, né, que parece que se transforma com a camisa da seleção, e acho que é o grande retrato do time, né, o cara que personifica um pouco essa ideia da seleção de ser um time muito defensivo e que tem essa capacidade na bola aérea. Ele ainda não fez gol, né? Ele é um zagueiro bem artilheiro aí pela seleção, não fez gol no torneio, mas ele é o jogador mais efetivo nos lançamentos dessa edição da Copa da Ásia. Então, é um jogador que é bastante importante também na criação, né, das jogadas da Austrália.
É um dos melhores zagueiros, talvez o melhor zagueiro da primeira fase da Copa da Ásia, sem dúvida alguma. E fica aí esse ponto, vamos observar. E lembrando, você falou o Marcelo Ferdinand carregando o time nas costas, ele tem 19 anos só, então acho que isso que chama muito a atenção, né? Ele é muito novo, então vamos ver até onde esse moleque vai, né? A gente tá vendo só um primeiro capítulo, segundo, na verdade, porque ano passado teve a Copa do Sudeste Asiático, que ele já destacou, mas a nível mundial, né, que o pessoal tá acompanhando, é o primeiro capítulo dele com a camisa indonésia, vamos ficar de olho. Vamos passar para o segundo confronto onde a gente apontou que podia haver uma surpresa, que é o Tajiquistão contra Emirados Árabes Unidos, vai acontecer domingo, dia 28, a 1h da tarde esse jogo. Pois tá, você, quando a gente falou do Emirados Árabes Unidos, você ressaltou a questão do treinador ser o Paulo Bento, e acho que o Paulo Bentismo ficou muito evidente nesse jogo dos Emirados Árabes Unidos, porque, cara, se tem uma seleção que merecia, talvez cá, das que passaram, era essa, porque Hong Kong ganhou com 2 pênaltis, não foi um jogo brilhante. Contra a Palestina, tomou um sufoco, era para ter perdido o jogo, né? Acabou tendo. Tudo bem, teve um jogador expulso, mas da mesma forma, tomou um baile da Palestina o jogo todo, o segundo tempo todo. E contra o Irã, era pro Irã ter metido uns 5 fácil ali no Emirados. Se salvou de não ficar ir para terceiro, porque fez um gol no finalzinho também. A Palestina perdeu o gol a rodo contra Hong Kong. E do outro lado você tem um Tajiquistão que parecia muito nervoso nos primeiros jogos, né? Porque, como a gente falou anteriormente, jogou melhor contra a China. Né, contra o Qatar, fez um jogo ok, foi prejudicado pela arbitragem, na minha visão, na do Yuri, que a gente conversou lá depois, né, o gol do Qatar, que sai de uma jogada que aparentemente foi falta na frente do juiz, e chega aí com moral, né, com a primeira vitória, com o primeiro gol. Talvez esse peso tenha ficado para trás. Pelo menos eu considero, se a gente considerar uma zebra, até a gente não passar aqui, é a chance de ter uma zebra nos oitavos. Acho que a maior é essa aqui. Não sei o que você acha. Não, assim, eu diria que Emirados Árabes Unidos só é favorito por questão histórica, de tradição, de nome, de força de futebol local. Porque acho que, assim, pensando no que é o confronto por futebol, por aquilo que os times apresentaram, seria no mínimo 50-50 de chance de classificação. E, assim, talvez eu colocasse 55 pro Tajiquistão, colocasse 60 pro Tajiquistão classificar. Porque realmente, assim, Emirados Árabes Unidos parece que é um time que já passou, né? Assim, pelo menos com os talentos aí, com os nomes geracionais, parece que ficou para trás. Até acho que se falou do Harry Salter como o melhor zagueiro, talvez o melhor goleiro tenha sido o Khalid Eiza de Emirados Árabes Unidos, o que mostra muito que essa classificação, né? Pro grande destaque do time ser o goleiro, realmente ficou devendo, assim, não que seja um demérito dele, mas ele acabou segurando as pontas em diferentes momentos, né, assim, para conseguir essa consolidação dos Emirados Árabes, mas não que seja um time que encante, que impressione, e aí o Tajiquistão acho que tem essa porta aberta, né, pensando no que foi esse jogo contra o Líbano no final da fase de grupos, né, a maneira como o time, tudo bem que também teve circunstâncias desfavoráveis, mas aproveitou isso, conseguiu mostrar sua qualidade. Acho que até o meio-campo do Tajiquistão está conseguindo apresentar algumas coisas interessantes nessa Copa da Ásia, assim, e o Marbaev está fazendo a diferença, né? Um jogador que a gente já tinha destacado pelo papel que ele tem, né, dentro da seleção, por ser um jogador em atividade na Bulgária, e aí tem feito boas partidas, né? Se apresentou bem contra a China, foi liderança contra o Líbano. Então, acho que existe essa porta aberta para o Tajiquistão ser uma surpresa, não só como um estreante classificado às oitavas de final, mas também para deixar pelo caminho os Emirados Árabes. Outra coisa que a gente também previu sobre o Tajiquistão é que o treinador, o Petar Şeker, era completamente biruta na cabeça, e cada jogo que mostra, isso se concretiza. Então, o mundo inteiro está vendo, como a gente antecipou isso. Ele abraçando o Almeida ali depois de um pênalti que o Qatar reclamou, para mim foi a grande cena dessa Copa da Ásia. Primeiro ele tira sarro do Tim Marques, e o Tim Marques tá lá reclamando o que aconteceu, e depois ele vai lá, abraça o Almeida ali, simplesmente do nada. É um cara completamente maluco, e a gente gosta, porque é um cara maluco e inteligente. Yuri, você, além do Almeida, que o Stein já trouxe, também virou muito fã do Desalov, né? Nosso camisa 10, aí a gente tem um apelido particular para ele, que eu quase falei aqui que ninguém ia entender absolutamente nada, mas a não ser o nosso grande amigo Marquinhos. Enfim, Yuri, como que você viu aí o Tajiquistão, e também você viu o Emirados Árabes chegando, né? O Stein falou do goleiro, o goleiro que foi, maior defesa que ele fez foi contra a Palestina, né, principalmente, mas como que você vê aí o Tajiquistão e o Emirados Árabes nesse confronto? Tajiquistão, o Saf acaba conseguindo acompanhar mais os jogos aí
fora desse período de grandes competições, né? E ele já vinha me enchendo o saco com o Tadiquistão já há algum tempo, né? E eu sempre brinco com o Saf, né? Fala, você gosta de time ruim, de jogador ruim e tal, não sei o que, né? E, cara, o primeiro jogo contra a China, já a pulga atrás da orelha ali pulou, né, cara? Porque o Tadiquistão fez um grande jogo, chegou muito no ataque, poderia ter passado o carro na China, mas perdia uns gols assim que você falava, meu Deus do céu. Parecia ali na pelada, né? Quando tá todo mundo cansado, todo mundo começa a perder gol, e parecia isso. Só que o Tadiquistão jogou muito bem, então poderia ter saído com a vitória. Segundo jogo contra o Catar, mesma situação, né? Claro que contra um adversário muito mais forte, mas o Tadiquistão também criou chance, teve chance de sair na frente, foi roubado ali, né? No gol dos donos da casa. E contra o Líbano, como eu falei antes, eu estava até chateado ali que eles tinham tomado o gol, né? Porque eu via muito potencial. E quando acabou o jogo, que daí a gente já começou a fazer as previsões dos confrontos, né, a gente já começou a torcer para que justamente fosse Emirados Árabes ali no cruzamento, né? Justamente porque Emirados a gente já projetava que não seria um time tão com tanto destaque, e demonstrou isso dentro de campo, né? O ex ali que o Leandro falou, né? O goleiro fez uma partidaça contra o Palestina, principalmente, né? Que era um jogo que talvez pudesse até eliminar Emirados, dependendo ali da pontuação ali e tudo. Um destaque de Emirados é a não participação do Mabikuti até agora, né? Ele tá lesionado. E me chamou a atenção também no terceiro jogo o Adil não ter jogado, né? Dele eu não consegui localizar informações, notícias que talvez ele esteja lesionado ou não, mas ele não jogou, e foi ele que substituiu o Mabikuti nos 2 primeiros jogos, marcou nos 2 primeiros jogos, inclusive, né? Também um atacante de só 19 anos. E pro último jogo, muita coisa mudou ali, né? Então é difícil cravar se o Emirados vai jogar tão mal como tem jogado, né? Ou você vai acabar desencantando justo na hora decisiva, né? Que foi parecido também com o que aconteceu nas 2 últimas edições, né? Não era o grande time do campeonato e acabou indo longe. Pois é, vamos ficar de olho, vamos observar, né? Porque às vezes acontece isso, né? Pariu. E destacar, né? Não só o Dzalilov ali no meio, né? O Marbaev ali que o Stein falou, e também o Yatimov, né? A gente destacou o Eisa, mas o Yatimov também fez uma boa primeira fase, e acho que pode ser um fator diferencial aí nesse jogo eliminatório. E a Yatimov que já foi elogiado por Cristiano Ronaldo em jogo da Champions Asiática, enfim, foi no jogo do Istiklal contra o Nasser, viu que ele pegou muito nesse jogo. E fica esse destaque também, lembrei de um fato, né? O jogo, a primeira vez que o Petar Sergej apareceu loucaço foi justamente no amistoso entre Tajiquistão e Emirados Árabes Unidos em março do ano passado, que terminou 0-0. Ele estava empolgadaço porque conseguiu empatar o jogo, né? Contra o Emirados, que é uma seleção mais forte. Vamos ver agora como que o destino vai traçar aí o caminho dessas 2 seleções nesse confronto do domingo. Agora já chegamos na segunda-feira, no primeiro jogo da segunda-feira, temos Iraque e Jordânia. Yuri, Iraque acho que é a grande sensação dessa competição, a gente não pode dizer surpresa, porque talvez o Iraque esperasse que estivesse nessa fase, mas não, talvez jogando tanto futebol, fazendo um jogo ganhando do Japão da forma que ganhou, não foi ganhou com uma bola, né, com o artilheiro da competição, que isso a gente tem que destacar, o amanhã sair com 5 gols, jogando muita bola, podia ter 6, né, perdeu um pênalti na partida contra o Vietnã. E a Jordânia, né, que fica a pergunta, se a gente falou lá no começo, a gente vai reforçar daqui a pouco, Coreia não optou por não jogar com o Japão, né, a Jordânia optou, a Jordânia foi com o time reserva, tirou o pé total no jogo contra o Bahrein, nos finais não pressionou para tentar o empate, deixou o jogo levar até o final. Valeu a pena para a Jordânia tirar o pé? Como que você vê esses 2 duelos? Esse duelo, no caso, essas 2 seleções. Acho que é um confronto, em teoria, mais acessível para a Jordânia. Eu espero um jogo dos mais animados, porque o Iraque foi um time muito ofensivo, né, muito rápido. A Jordânia mostrou algo bem similar também. É um time que conseguiu jogar em situações diferentes, né? Conseguiu mostrar ali, quando não tinha bola, conseguiu dar os contragolpes de forma muito rápida, transição muito rápida. Quando tinha bola também conseguia, né, trabalhar ali, ter o controle da partida em determinados momentos. O Altamari fez uma primeira fase, né, os 2 primeiros jogos ali sensacionais. Inclusive até cito no Minuto da Copa da Ásia de hoje, né, que o Bahrein ali acabou sobrando de penetra, né? Talvez dos 3 classificados era o time mais fraco e acabou saindo com essa liderança justamente porque a Jordânia praticamente abdicou de buscar o resultado. Mas eu acho que vai ser um grande jogo. Do Iraque, eu queria destacar de novo o Mohamed Ali,
Ele acabou só fazendo um gol ali, mas podia ter feito mais, criou muita chance. O Hussein também, grandes chances aí de ser de estar no time, né, do torneio, Copa da Ásia. Eu acho que vai ser um jogo bem interessante. E está aí, como você vê aí, a gente citou grandes nomes. Também, para mim, pelo menos, se a gente for montar as seleções, assim, vamos fazer uma seleção na primeira fase, para mim o Altamari e o Hussein estão nelas. Acho que 2 jogadores que não podem faltar. Jordânia, vamos dizer assim, ela jogou 120 minutos muito bem, que foi o jogo inteiro contra a Malásia, e o primeiro tempo contra a Coreia do Sul, que foi de almanac. Depois acaba, obviamente, tomando a pressão, toma um empate final, e abdica do resultado contra o Bahrein. E o Iraque vem com essa força. Como que você vê aí esse duelo, esse confronto, essas 2 seleções, como chega nas oitavas de final? O Iraque, assim, chamou muito a minha atenção por ser um time destemido, né? Acho que a gente pode fazer essa classificação em relação ao que foi o Iraque na fase de grupos, porque foi um time jogando para frente, aproveitando presença de área, arriscando muitos lances ofensivos. Até corresponde um pouco ao Jesus Casas, né? Que é um treinador que merecia atenção por fazer um trabalho de assistente na seleção espanhola, né? Do Luiz Henrique, do Robert Moreno, no ciclo da Copa do Mundo anterior. E aí, assim, o que ele vem apresentando com esse time, até acho que em aspectos de unidade, né? No programa prévio, a gente comentou como, às vezes, o Iraque deixa a desejar até na unidade do time, por conta de questões até étnicas, né? Jogadores... também aqueles que nasceram no país e nasceram fora, às vezes acontecem uns rachas no elenco do Iraque que são problemáticos e não levam o time a produzir o que poderia, e por enquanto nessa Copa da Ásia a gente está vendo um time muito unido, coletivamente consciente, que tem essa faca entre os dentes, né? E acho que o melhor exemplo disso são as 2 lideranças do ataque, né? Porque o Mohamed Ali e o Ayman Hussein, eles têm se revezado no ataque. O Hussein fez a diferença saindo do banco, então você ter esse equilíbrio entre os dois, assim como os dois têm se complementado, não necessariamente juntos em campo, é bem importante. Outro nome que eu destaco, assim, que eu gostei bastante das atuações até aqui, é o Ali Jassim Elabi, que tem jogado ali pelo lado esquerdo do meio-campo, principalmente, um garoto que é do Al Jaya, que é um time de tradição em Champions Asiática, em Copa FC, enfim, faz bons papéis continentais, pelo menos ao longo da última década, né, um período importante. Então o time do Iraque tem entregado muito. O resultado contra o Japão faz ser um time até mais visado, né, mas é uma equipe que tem se apresentado favoravelmente. Sobre a avaliação da Jordânia, concordo totalmente, né? Eu fiquei com essa impressão de acomodação contra o Bahrein, porque o time vinha superando as expectativas, e aí, com a situação encaminhada, resolveu se acomodar um pouco mais nesse terceiro jogo. Poderia ter uma situação mais favorável, assim, entrando nos mata-matas. E o Altamari, assim, sem dúvida, né? Se já existia expectativa por ser um cara em atividade na Europa, enfim, por ser uma referência dessa equipe, a maneira como ele chama a responsabilidade também, como ele cria, como ele parte em diagonal, como ele consegue fazer tudo isso, acho que pelo menos nessa seleção da primeira fase ele está incluído. Perfeito. E um detalhe do Ayman Hussein que eu achei muito legal, que ele fez 3 gols de cabeça, e quem tinha feito 3 gols de cabeça também foi o Onis Mahmoud, que foi o jogador que foi campeão em 2007, comemorava com a faixa na cabeça, e o Hussein fez a faixa na cabeça, né? Botou, o perfil da Copa da Ásia, postou isso, achei muito interessante, achei muito legal essa atitude. A homenagem também dá uma nostalgia nos torcedores do Iraque que estão empolgados, né? Vai que 2007 acontece novamente. Agora a gente vai para o outro confronto, que é o dos donos da casa, da segunda-feira. O Qatar encara a Palestina. O Qatar, acho que surpreendeu nossas expectativas, acho que jogou muito bem, até o Tite Marques, que é um treinador que chegou recentemente, conseguiu, acho que, fazer um time jogar bem, né? Tá bem com o Tajiquistão, ficou com um pouco de problema, mas contra o Líbano, uma estreia muito consolidada. Contra a China mesmo, com a China desesperada, com o time reserva, foi muito calmo. Eu gostei do que vi do Qatar. A Palestina, que chega, né, com um futebol muito legal de acompanhar, né? Principalmente podia tomou um sapeca do Irã, mas depois fez um bom jogo com o Emirados, merecia a vitória. E contra Hong Kong, né, talvez tirou aquele karma que a gente já fala do ataque, que tem os problemas ofensivos, que a gente tanto comentou, e dessa vez passaram batidos.
E a Palestina cheguei pela primeira vez no oitavo de final. Como que você vê esse confronto dos donos da casa? O Qatar, assim, eu fiquei com a impressão de Qatar 2019 no ciclo, assim, nos meses posteriores à conquista da Copa da Ásia, porque o Tintin Marques conseguiu recuperar algo que foi a força do Qatar naquele período, né? Que é um time que defensivamente conseguiu entregar e o time não levou gol nessa fase de grupos, isso acaba sendo positivo. Tudo bem que a gente tem que questionar o nível dos adversários, né? O que não foi a China na competição, que era um grupo nivelado por baixo, mas enfim, terminou a fase de grupo sem sofrer gols e aproveitou a qualidade individual, né? Principalmente do Akram Afif, que talvez é um jogador com a Moeza ali marcando tantos gols, né? Batendo recorde na Copa da Ásia passada. O Akram Afif foi até menos comentado do que poderia, embora ele tenha feito uma competição brilhante, principalmente na criação, e dessa vez ele tem aparecido mais para marcar os gols. A assistência que ele dá para o Al-Haidus nesse jogo contra a China é um absurdo, assim, quem não viu esse gol, veja. Para mim, assim, se você eleger o gol da fase de grupos, para mim era esse gol, né, porque é uma batida de escanteio, uma fatiada para encontrar o Al-Haidus fora da área, e ele já emenda o chute de primeira na gaveta, então um baita de um golaço. E acho que o Qatar chega bem por isso, né? Porque reconhece o que pode ser sua força, esses jogadores realmente diferentes tecnicamente, ainda mais dentro de um contexto asiático, e um time que ajude esses caras a florescerem. Já a Palestina, acho que passa como a grande história, né? Por tudo que é o contexto geopolítico, por aquilo que foram as dificuldades de preparação do time, como sempre, né? A Palestina é uma seleção que sempre tem problemas para reunir os jogadores, passou um período longo em preparação para a Copa da Ásia, com toda a situação da guerra, do genocídio na Palestina, na faixa de Gaza. Não tem como escapar desse discurso, de tudo isso que passou, que passa ao redor do time, né? Mas dentro de campo, acho que a Palestina conseguiu entregar, né? Poderia ter uma sorte melhor contra Emirados Árabes Unidos e contra Hong Kong no jogo decisivo ali. Jogou sério, jogou com uma mentalidade que se esperava, foi para cima, construiu o resultado. Então, acho que essa seriedade da Palestina é muito positiva. Obviamente, contra o Qatar vai ser um jogo bem mais duro, por experiência internacional do Qatar, mas o time mostrou condições ali para, enfim, tentar pelo menos trazer alguma barreira, né, para tentar dificultar um pouco contra o Qatar. Acho que o Odai Dabai era um jogador que a gente destacou antes da competição e que se confirmou como astro, né, principalmente pelo papel nessa classificação contra Hong Kong, mas o lateral também, o Musabe Al-Batati, com 2 assistências decisivas, foi um dos fatores também para essa classificação. É um nome que também merece uma mençãozinha aí por aquilo que ajudou nessa passagem marcante da Palestina dentro de todo o contexto. Por exemplo, vamos ficar de olho. É legal lembrar que a gente tem 2 jogadores nessa seleção da Palestina que são da faixa de Gaza, né? Os outros são da Cisjordânia, aqueles que são de territórios palestinos. A gente já falou que tem alguns que estão de fora, tem do Chile, etc. Mas tem 2 que são da faixa de Gaza, também tem toda essa ligação. O treinador, antes da competição, deu uma entrevista falando que todo mundo fica apreensivo nos gestos familiares, enfim, tudo que está acontecendo lá na faixa de Gaza. E, infelizmente, Yuri, como que você vê aí o Qatar? A gente falou várias vezes, o Afif é o candidato aí a craque dessa primeira fase, disparado. Você até no Minuto da Copa da Ásia falou que esse gol é gol de Puskás, e eu não vou discordar de você. E já teve um gol de Puskás, assim, né, do Fenerbahçe com o Alex Cruz, eu não lembro quem que bate na bola. Enfim, e você vê alguma chance para a Palestina? Você acha que a Palestina já fez a história que tinha que fazer, ou ela pode sonhar ainda mais? Eu acho que é possível. Eu vou começar falando da Palestina. Eu acho que talvez o pecado da Palestina seja ser um time que não tem medo. Eu acho que isso ficou claro no jogo contra o Irã. Desde o início, a Palestina tentou subir a marcação, tentou jogar mais para frente, mas daí o Irã deitou e rolou naquela primeira partida. Até a primeira partida acaba sendo muito enganosa, né, do que a Palestina pode entregar, porque foi um jogo muito sumiu a palavra, com uma diferença muito grande, né, do nível técnico das 2 equipes,
E justamente por isso que eu acho que o problema da Palestina é não ter medo, porque vai pegar uma seleção muito mais forte, provavelmente vai tentar jogar da mesma maneira, né? E eu acredito que o Qatar vai aproveitar esses espaços que a Palestina vai acabar deixando. O Al-Batati, ali, citado pelo Leandro, ele tem dominado assim, as estatísticas dos jogadores mais defensivos, né? Tem sido uma das surpresas aí muito positivas individualmente, né, do campeonato. E falando do Qatar, a Copa é complicado por causa disso, né? Porque a gente falava que talvez o Qatar fosse decepcionar, alguma coisa do tipo, mas além de pegar um grupo acessível, acabou pegando um chaveamento também muito acessível, né? Em termos de favoritismo, assim, né? Pega a Palestina, que, né, não é das mais fortes aí entre as 16. Na próxima fase, nas quartas de final, caso passe, né? Pega ou o Uzbequistão ou Tailândia. Então já tem um caminho meio em aberto aí para chegar nas semifinais, né? Eu acredito que o Qatar deve passar com tranquilidade pela Palestina, e vai ser um jogo interessante também pela questão da atmosfera do jogo, né? Qatar e Palestina fizeram um amistoso comemorativo ali umas 2 semanas antes de começar o torneio, até o Emerson Sheik estava no evento, uma coisa assim. E a torcida do Qatar tem apoiado muito a Palestina, né? Então vai ser um jogo interessante de acompanhar por essa questão extra-campo também. É muito interessante, você acordou, né? Os jogos da Palestina são realmente uma festa, né? Que bancada, né? Os gols são muito celebrados. O gol contra o Irã mesmo, né? Que foi um jogo que foi 4-1, foi muito celebrado naquela ocasião. Quando a gente fala para esse confronto, que você falou justamente, é o confronto que abre a terça-feira, dia 30, às 8h30 da manhã, temos Uzbequistão e Tailândia. Né? O Uzbequistão, que é uma seleção que a gente sempre coloca uma incógnita, mostrou uma geração mais jovem, né, Yuri? Dessa vez a gente tem o Faizullaev, que é um jogador que foi o melhor jogador da última Copa da Ásia Sub-20, que foi vencida pelo Uzbequistão, né, aparecendo com destaque. E a Tailândia, que a gente já deu um spoiler antes, a Tailândia não tomou gol. O Qatar é uma seleção que não tomou gol, né? No Qatar a gente pode até falar, citar o nível do grupo, né, que não foi muito ameaçado. A China que teve mais chance de fazer gols, mas a seleção da Tailândia não tomou gol, inclusive com os 2 goleiros, né? No jogo de hoje, nessa quinta-feira, contra a Arábia Saudita, jogou o goleiro reserva, que pegou até pênalti. Enfim, como que você vê aí o Uzbequistão com essa geração jovem, tentando chegar mais longe, e a Tailândia com essa aposta defensiva que tá muito bem, né, Yuri? Tá se mostrando um time muito bom defensivamente nessa Copa da Ásia. E também, claro, a gente citou, né, o Mastavaís assumiu o lugar do Manu Polkin, e acho que ele mostrou que ele conseguiu ajustar bem o time. Claro que eu não consegui acompanhar todos os jogos, né, principalmente ali por questões profissionais, né, mas o jogo do Uzbequistão contra a Síria foi o pior jogo do torneio, e muito por causa do Uzbequistão, né, não porque a Síria amarrou o jogo. Foi um jogo muito abaixo da crítica, assim, tecnicamente mesmo, erros primários de passe, de chute, uma coisa bastante horrorosa e bastante decepcionante, porque eu esperava mais da seleção do Uzbequistão. A gente sempre espera mais, né? Porque é um time que pode jogar mais, como você mesmo disse, um elenco renovado, um elenco que mostrou ano passado, né, com o título ali do Sub-23, do Sub-20, então a gente esperava um desempenho melhor. E pega um time muito sólido defensivo, pelo menos do que mostrou até agora, também num grupo de nível técnico questionável também, né? Talvez só a Arábia Saudita ali um pouquinho mais forte, mas é um ponto para a gente ter atenção, né? Até porque a Tailândia usou 2 goleiros nessa primeira fase, né? Um nos 2 primeiros jogos e outro no terceiro. E a gente teve aí, né, a atuação do Saranon nesse terceiro jogo aí, que talvez tenha sido uma das grandes atuações de goleiro nessa primeira fase, né? Embora tenha saído alguns gols aí nesse jogo, né, que foram todos anulados, acho que a questão defensiva da Tailândia pode ser um fator decisivo nesse jogo eliminatório. Isso, como você vê o Uzbequistão com o trunfo da juventude, a Tailândia com o trunfo da defesa, como que você vê esse confronto que talvez, se a gente for ver, é um dos confrontos mais equilibrados que a gente tem aqui, né? Que é difícil a gente fazer um prognóstico, até pelo que as seleções apresentaram nesta primeira fase. Acho que essa questão do chaveamento, se por um lado ela beneficia o Qatar, por outro pode ajudar o Uzbequistão a comer pelas beiradas, né? Assim, concordo com o Yuri em relação ao que foi a fase de grupos do Uzbequistão, foi pior do que se esperava, e até acho que contra a Austrália, assim, por ser um jogo, um teste maior, o time também poderia fazer mais, assim, acho que concretamente, né? Achei que poderia ter uma apresentação melhor, mas é um caminho aberto que favorece, assim, acho que
que tem essa possibilidade para o Uzbequistão realmente provar essa capacidade, né, esse talento dos jovens. Tudo bem que não tem o Shomurodov, mas é um time que apresenta outros recursos e pode fazer mais do que não apresentou até agora. E sobre a Tailândia, acho que também tem isso, né? Uma questão de desfalques importantes, jogadores renomados, principalmente do setor ofensivo, que acabaram perdendo a competição, e que aí a equipe se volta para esse papel defensivo, enfim, sai como uma das melhores defesas da fase de grupos ao lado do Catar. Eu tinha anotado exatamente isso, né? Como o time, como os dois goleiros acabaram correspondendo mesmo com esse revezamento, né? Com essa oportunidade. E a Tailândia acho que se valeu muito mais da fome de jogo que teve contra o Quirguistão para conseguir construir essa classificação, e aí depois preferiu amarrar os outros 2 jogos, preferiu jogar com as circunstâncias, ver se essas circunstâncias pesam tanto contra o Uzbequistão, que vai ter que tomar iniciativa nessa partida. É curioso a Tailândia ter ido tão bem no aspecto defensivo pelo momento anterior, né? No ano passado, nos últimos 14 jogos, a Tailândia sofreu 31 gols, né? Teve uma goleada de 8-0 contra a Geórgia, teve 5-0 contra o Japão ali, um pouquinho antes do início do torneio, né? No comecinho do ano. Então é uma surpresa muito positiva, né? Essa recuperação defensiva da Tailândia. E fica o mérito para o Masato Daichi, né? Que a gente olhou com um olhar de confiança antes da competição e ele deu conta do recado. E você falou desse jogo aí da Tailândia contra o Japão, foi o primeiro jogo do ano, né? O primeiro jogo do ano, qualquer aspecto que você olhar, o primeiro jogo do ano no futebol. E vamos ficar de olho, né? O Uzbequistão, aí, o Stein falou de tomar iniciativa contra a Índia, conseguiu tomar essa iniciativa, né? No tempo do Uzbequistão, no jogo contra a Índia, foi muito bom, foi muito forte. Vamos ver como que a seleção Uzbek vem. E agora vamos falar, acho que do grande confronto, né, dessas oitavas de final entre a Arábia Saudita e Coreia do Sul, na terça-feira, dia 30, às 13 horas, horário de Brasília. Stein, a gente olhava com muita desconfiança para a Arábia Saudita e acho que passou, né? Acho que até o jogo contra o Oman teve dificuldades, contra o Quirguistão sobre o posicionamento, mas digo em relação ao Mancini estar com o time. Acho que isso mostra aquilo que a gente estava desconfiado. Talvez possa jogar mais, né? O Yuri até destacou no meio da Copa da Ásia o jogo do Quirguistão, que mostrou bons valores, né? Que podem ser melhor explorados, e hoje poupou o time, acabou ficando empate sem gols com a Tailândia, contra uma Coreia do Sul que, para mim, ficou devendo. Para mim, foram um tempo em cada jogo que a Coreia jogou, né? Um tempo contra a Jordânia, um tempo contra o Bahrein, um tempo contra a Malásia hoje, e o Klinsmann fica naquela parte da bamba, né? E como falei anteriormente, a Coreia não optou por fugir do Japão. A Coreia estava jogando para ganhar. Se ela quisesse fugir do Japão, ela não faria o segundo gol contra a Argentina 2-1, ela não buscaria a virada como buscou. Enfim, como que você vê esse duelo? Para mim é o duelo mais forte, não sei se você considera assim, que vocês estiveram na última Copa do Mundo. O que você espera desse confronto, que tem para ser o hiper confronto dessas oitavas de final? Não, sem dúvidas é o jogo para se assistir, né? Se for para escolher um só das oitavas de final, é essa partida. E assim, quem vai querer fugir do Japão, mas abraçar a Arábia Saudita, né? Não tem tanta lógica, assim. A Arábia Saudita, assim, eu tenho minhas questões ainda com a Arábia Saudita. Acho que é um pouco o inverso do caso de Hong Kong. Acho que a Arábia Saudita tem uma campanha nos números muito boa, mas não necessariamente que apresentou tanto, né? Pensar no que foi o sofrimento contra o Oman, as próprias circunstâncias de expulsão contra o Quirguistão que facilitaram o caminho. Mas, assim, uma impressão que eu tenho dessa Arábia Saudita é que é um time que pode crescer durante a competição, né? Exatamente por alguns jogadores virem sem o melhor ritmo no futebol de clubes local, né? Até considerando os principais clubes, como tem inchaço de estrangeiro, alguns jogadores importantes não acabam tendo uma participação tão grande no campeonato saudita como deveriam. Isso prejudica um pouco. Acho que a Arábia Saudita foi até pouco efetiva, né? Assim, pelo volume que teve nas partidas, não está conseguindo aproveitar tanto as chances, mas é um time que tem recursos e é um time que pode se aproveitar, assim, dessa sequência de competição, passado os riscos, passados os maiores temores, crescer, embora seja um desafio tremendo contra a Coreia do Sul, né? Até acho que alguns jogadores sem tanto ritmo nos clubes têm sido dos principais da Arábia Saudita, né? Eu gostei muito
do Cano, como sempre gosto dele, como fez uma Copa do Mundo estupenda, o próprio Garibe também, achei que foi um cara bem importante no time, pensando no que foi essa Arábia Saudita, né, esse crescimento durante a fase de grupos, e a Coreia do Sul foi um caos na defesa, né, não tenho que elogiar a Coreia do Sul defensivamente, não transmite confiança nesse aspecto, sim, um coletivo que deixou muito a desejar, acho que individualmente a Coreia do Sul ainda teve alguns jogadores de bastante destaque nessa fase de grupos até candidatos à seleção do torneio até aqui. Acho que o Lee Kang-in já era um processo que vinha desde os jogos do segundo semestre do ano passado, de ser um cara aparecendo até mais como referência técnica, assim, como cara para dar um toque diferente, não ficar só no som, e para mim ele foi o melhor do time nessa fase de grupos. O Wang In-beon também gostei bastante dele no meio campo, assim, dentro do que foi esses tempos em que a Coreia do Sul se apresentou bem, mas é um time que volta um pouco ao que foi o início do trabalho do Klinsmann, né, que existiam várias dúvidas sobre como ele conseguiria desenvolver esse time, melhorou em certos aspectos na sequência de trabalho no ano passado, mas agora parece voltar a estaca zero e, assim, concedendo tantos espaços agora num grupo que vai num mata-mata que vai ser bem mais difícil, com um desafio contra a Arábia Saudita, que é muito maior do que qualquer um que enfrentou no grupo E. Acho que fica essa desconfiança, e se tem alguém um passo à frente em busca dessa classificação por aquilo que apresentou no torneio, é mais a Arábia Saudita com seus poréns do que a Coreia do Sul, tão fragilizada, mesmo que tenha esses jogadores diferentes tecnicamente para irem ao resgate. E você falou dessa questão defensiva, a gente tem que lembrar que a Coreia perdeu o seu goleiro, né? O Kim Sen-gil rompeu o ligamento no treino, né? Depois do primeiro jogo, né? Tá fora da Copa da Ásia, né? Teve esse problema, essa troca no gol. Yuri, como que você vê esse duelo? É um duelo, acho que, como você falou, aquele duelo que alguém pergunta que jogo assistir. Provavelmente deve ser o jogo que vai se transmitir aqui no Brasil, né? A gente sabe que na TV não tá passando todos os jogos, tá passando mais no streaming. Esse jogo com certeza vai ser transmitido. Qual que é a sua expectativa aí para esse grande duelo, para dois treinadores que a gente espera ver muito deles, né? Tanto o Mancini quanto o Klinsmann. Essa questão do goleiro que você citou é bem relevante, até pelo que vinha acontecendo antes da competição, né? Esse foi um ponto que a gente destacou no podcast prévio, que era a sequência sem tomar gols que a Coreia do Sul estava ali, e termina a primeira fase com uma quarta pior defesa da Copa da Ásia até o momento, né? Então eu acho que é um ponto bastante delicado. Em relação à Arábia, eu gostei muito do volume de jogo da Arábia Saudita, acho que até comentei com você em algum momento sobre isso, mas perdem muito gol, assim, é impressionante. A Arábia fez 4 gols nessa primeira fase, poderia ter feito muito mais se não pecasse tanto, talvez até uma percepção que eu tenho, assim, que o time da Arábia entra um pouco de salto alto, né? Principalmente nesses jogos do grupo F, né? Um grupo que ela era muito favorita, né, contra as outras equipes, e talvez isso tenha afetado de alguma forma o ataque da Arábia. Mas é um time que demonstrou um volume de jogo muito interessante. Tem até um dos gols contra a equipe, eu acho que foi contra a Kyrgyzstan, né? No segundo jogo. É uma jogada espetacular, assim, vai de pé em pé. Aquela jogada que a gente espera de uma equipe do nível da Arábia Saudita, né? E esse é um lance simbólico, assim, né? Mas durante todos os jogos conseguiu ter um volume interessante, que eu acho que pode fazer a diferença. E eu concordo com o Sten, vejo a Arábia Saudita um passo à frente da Coreia do Sul, e destaco também o Lee Kang-in, né? A gente já tinha comentado antes da competição também que era um jogador para a gente ficar de olho, né? E tem demonstrado isso dentro de campo. Ótima Copa Asiática de Lee Kang-in, vamos ficar de olho, hein? Grande duelo para a gente acompanhar na próxima terça-feira. E abrindo o último dia 31, a gente tem um duelo entre Bahrein e Japão. E aí, Yuri, a gente volta para a questão do Bahrein, que você falou que questão mais fraca. O Bahrein, vamos dizer assim, fez um primeiro tempo muito bom contra a Coreia do Sul na estreia. Depois, um jogo horrível contra a Malásia, que contou com a colaboração do goleiro malaio para fazer o gol no último lance. Veio vivo, contou também com a Jordânia, né? Tá desinteressado no jogo e ganhou o presente da liderança, ganhou talvez um presente grego, né? Enfrentar o Japão. O Japão que, como está disse lá no começo, foi a seleção que sofreu um susto, né? Perdeu um jogo, quebrou uma sequência de 11 jogos de vitórias seguidas
e teve que reaprender, né? Reconquistar. Como você vê a situação, o Bahrein pode surpreender e o Japão ainda mantém um posto de favorito, não só para esse confronto, mas para a competição toda? O Japão mantém o posto favorito para o confronto, acho que até para a competição. São ajustes pontuais, né? A gente trouxe antes da competição a questão dos goleiros, né? A gente tinha uma certa dúvida pela inexperiência dos 3 goleiros, e o Suzuki não fez uma boa primeira fase, né? Tá num momento muito pressionado, até uma coisa que eu conversei com o Soaf, né? E é uma questão muito difícil para o treinador, né? Porque se ele tira o goleiro, ele joga uma pressão absurda no reserva, e o titular já está pressionado, né? Ele falhou nos 3 jogos. O Iraque chutava da onde dava, né? Então, é uma insegurança que ficou muito evidente para os adversários também. Talvez o Bahrein vai tentar explorar isso. Em compensação, o futebol que o Bahrein demonstrou muito fraco, muito fraco. O segundo pior jogo que eu vi do torneio foi o Bahrein-Malásia, né? O time não consegue criar nada, né? Fica muita bola aérea também, fica naquilo. E não é um time tão forte, por exemplo, a gente citou que a Austrália faz muito isso, né? Mas a Austrália tem toda uma força ali, um repertório para conseguir fazer os gols nesse tipo de lance, e o Bahrein já não tem isso. E contra o Japão, com certeza, vai ficar sem a bola, né? É algo que a gente já imagina. Então eu vejo o Japão ainda como franco favorito, mas tem que fazer esses ajustes pontuais, principalmente na questão defensiva. Esse ponto do goleiro é pesado também, porque como você falou, o Suzuki é um cara que não tinha experiência, mas também quem estava no banco não tinha experiência, né? Também era uma bola de neve que se formou ali, que realmente, e a gente tem que lembrar, né? O Japão pro jogo contra o Iraque, pro jogo contra a Indonésia, fez 8 alterações, né? E, cara, esse treinador do Japão, eu fico muito inconformado com ele, não sei se você concorda comigo, mas eu lembro que na Copa, a gente ficava implorando, por que o Mitoma não é titular? Porque todo jogo o Mitoma entrava e mudava o jogo do Japão. E eu acho que talvez o Mitoma dessa Copa da Ásia é o Ueda, porque o Ueda foi banco nos 2 primeiros jogos, entrou, fez gol num, e quando começou como titular, fez 2 gols contra a Indonésia e ainda participou do terceiro. Né? Foi um gol contra num chute dele. Então, para mim não tem explicação, o Ueda tá no banco. Enfim, queria saber do Stein, como que você vê aí o Japão e também o Bahrein, né? O Yuri falou essa questão do Bahrein, que não tá jogando contra-golpe, ganhou da Jordânia sim, né? Fica esse ponto de destaque, por mais que a Jordânia tivesse mostrado tanta força. Do Bahrein, acho que não dá para classificar como falar que foi culposo, né, a passagem do Bahrein, mas foi totalmente circunstancial, porque foram circunstâncias de jogo, né? Enfim, além desse jogo contra a Malásia, o jogo contra a Jordânia foi num contra-ataque, né, que acabou moldando um pouco essa partida favorável para o Bahrein, esse resultado, essa surpresa. Pensando em contexto de grupo, não acredito que o Bahrein vai conseguir aprontar para cima do Japão. Talvez esse baque para o Japão tenha sido importante, né, para o time acordar um pouco. Até gostei um pouco do que foram as mudanças para o Japão nesse jogo contra a Indonésia, pensar um meio-campo um pouquinho diferente, com o Hatate e com o Kubo ao lado do Endo, tentar reconstruir um pouco o que é o Japão, mas é isso, como você falou, Soaf, o Hajime Moriyasu, ele não tem muito uma base tão fixa, né? Um dos trunfos dele é exatamente isso, essa rotação que ele faz na seleção do Japão. Nem sempre ele acerta, mas alguns resultados que ele construiu nesse ciclo, pensando desde Copa do Mundo, foram muito por mudanças pontuais de caras que entraram bem, até jogadores que vieram bem do banco e fizeram a diferença para o time. Só que é um Japão claramente desequilibrado, né? Como o Yuri já tinha destacado antes da competição muito bem, a questão dos goleiros, isso estava muito evidente. Assim, os times, o próprio o Iraque deixou claro, né? Como o Japão estava sem confiança no goleiro, vamos martelar, vamos para cima, vamos tentar aproveitar isso. E não sei se o Bahrein é o time para conseguir aproveitar, mas acho que outros adversários na competição são qualificados para tentar ferir o Japão nesse sentido. E aí é um Japão que vai depender muito da capacidade técnica dos seus jogadores, da capacidade de criação, até da frieza um pouco de saber lidar com o resultado, né? Acho que o jogo contra o Vietnã foi um pouco assim, foi um baque no momento em que o Vietnã consegue a virada, consegue passar à frente no placar, mas aí o Japão com bola no chão, com calma, com recurso, consegue reverter o resultado positivo, né? Contra o Iraque, por exemplo, isso não aconteceu.
O time teve muito mais dificuldades e só no final conseguiu o gol. Então, é um pouco esse equilíbrio de um Japão que também não tem todos os jogadores tecnicamente aptos à disposição. Então, é um problema, né? Não, ainda que seja o elenco mais forte do torneio, sem muito questionamento, não está com o melhor Japão disponível, por problemas físicos também dos jogadores, e essa questão do gol pesa muito, né? Claramente o Japão está vulnerável no gol, está desequilibrado, a defesa não tem conseguido proteger o suficiente um goleiro que, enfim, tem uma mão de alface tremenda aí em vários lances, né? Lance que ele poderia encaixar e espalma a bola, lance que chega na mão dele, ele vai com a mão mole e aceita. Então é um Japão que precisa chegar também mais firme nessa proteção, ver se essa mudança do meio campo ajuda um pouco o Japão a ser um pouco mais compacto, a ser um pouco menos vulnerável, embora por circunstâncias de competição e por ser um Japão que vai ter que partir para cima dos adversários, naturalmente vai ficar mais exposto atrás a alguns contra-ataques com um goleiro que, enfim, tem sido esse caos todo. Pois é, e você citou do Japão ter dificuldades, né, diante do campeonato, e a chave do Japão já dá uma bucha logo de cara. Se a gente for pensar, se os favoritismos comprovados, o Japão passar e quem tá na chave do Japão passar, que é o Irã, é uma bucha já logo pelo ataque. A gente vai falar do Irã, que é o jogo que fecha aqui nossa análise. Stein, você citou o Irã, para você foi a seleção que melhor jogou, mais demonstrou favoritismo, né? Contra a Palestina não deu chance, talvez contra Hong Kong tenha tido dificuldades, talvez a gente ficou esperando um pouco mais, e contra Emirados, como a gente citou, podia ter sido 5 facilmente, né? A dupla entrosada, o Asmun não tinha sido titular nos 2 jogos, entrosou com o Taremi, né? 2 assistências, né? Perdeu o gol. O Yuri disse que eu forço muito o Asmun, eu não sei porquê, mas enfim, tem essa questão. Mas eu queria que você falasse um pouco mais como você vê o Irã nesse jogo e também a Síria. A Síria acho que mostrava muito nervosismo nos jogos, né? Que a gente falou um pouco do Tajiquistão, a Síria tinha essa pressão de uma geração que já passou, vamos dizer assim, do tempo, como a gente falou anteriormente, né? Não ter se classificado ainda, né? Foi isso, eu acho, contra o Uzbequistão, um pouco disso contra a Austrália, contra a Índia, isso ficou muito evidente, até mesmo como foi todo mundo extrapolou na hora que saiu o gol. Como que você vê esse duelo do Irã contra a Síria? Para mim vai ser um jogo bem interessante. Assim, o Irã, assim, como equipe, como coletivo, foi o time que mais me agradou nessa fase de grupos da Copa da Ásia. Foi um time, assim, considero o grupo potencialmente complicado, né? Pensando até no que Emirados Árabes têm de tradição, o próprio que foi o papel de Hong Kong, Palestina, enfim, acho que não desses grupos da Copa da Ásia foi um tanto quanto, não digo duro, mas um pouco capcioso, assim, para o Irã. Tinha suas armadilhas e o Irã se saiu muito bem, né, com 9 pontos. Até acho que, comparando o que a gente tem em mente do que é o Irã clássico de Carlos Queiroz, é um time nem tão confiável na defesa quanto era nesse período com Carlos Queiroz, né, que sempre teve números absurdos na defesa, ali no auge, o time basicamente não tomava gol em eliminatórias, mas é um time que carrega uma experiência muito grande das principais competições, né, até pensando no que é essa sequência de presenças em Copa do Mundo e o que a própria Copa da Ásia pode ter ensinado de um time que, por aquilo que fazia em eliminatórias, enfim, é um time que na Copa da Ásia não demonstrou tudo isso, né? E acho que esses calos do Irã, a maneira como o time está calejado, pode ajudar o Irã nessa competição, né? A gente até falou no programa prévio de questões políticas um pouco mais brandas, internamente parece que está um pouco mais tranquilo, embora a política externa do Irã anda pegando fogo, né? Mas em relacionamento do time, em relação ao que o time vem apresentando coletivamente, tem sido mais tranquilo. Esse último jogo, assim, o que os dois da frente jogaram, né? O Asmun e o Taremi foi impressionante, assim, a qualidade das assistências do Asmun, as 2 bolas que ele entregou ali foram lindos passes, acho que merece ser ressaltado, e outra dupla do Irã que não é tão falada, mas que tem sido a base do time, tem sido importante também, é a dupla de volantes, né, com o Ezatollah, que é o nome clássico ali do setor, com o Ghoddos também aparecendo muito bem na competição, até na estreia contra a Palestina ele fez uma partida muito boa, merece esse destaque também nesse funcionamento positivo do Irã.
E a Síria até fiquei com impressão de crescimento na competição, né? Comparação o que foi essa trajetória na fase de grupos, conseguiu, enfim, corresponder no jogo que vinha mais pressionada pelo resultado. Talvez essa descarga de emoção que aconteceu na classificação seja importante para o time entrar mais leve contra o Irã e aí conseguir, pelo menos, trazer um pouco de dificuldades para o Irã, né? O favoritismo do Irã é claro, mas a Síria também tem uma experiência importante de vários jogadores, enfim, do próprio Hector Cooper, que é um treinador muito tarimbado em vários sentidos, em clubes, no futebol de seleções, e até acho que a qualidade da construção desse gol da Síria, da classificação, foi algo que me chamou bastante atenção, né? E aí você tem o Omar Karbin, que a gente já tinha destacado como a grande figura, né? O grande protagonista, sai do banco, faz esse gol, é muito festejado, né? Acho que a imagem dele sendo carregado nos braços é muito forte, assim, do papel que ele teve na classificação. Gostei também do Jalil Elias no meio, que, enfim, é um desses caras da diáspora que a Síria aproveitou bem para tentar montar um elenco mais forte, mas o Irã chega num ritmo muito, muito bom para essa sequência de mata-matas e até para projetar o que seria um virtual confronto com o Japão, que não sei se dá para cravar como uma final antecipada, mas pelo menos é uma semifinal antecipada por aquilo que existia de expectativa dos dois times, né? Dois candidatos claramente a pelo menos aparecer numa decisão do torneio. Se a gente for pegar como base a prévia, nossa prévia era a final antecipada. Nós todos colocamos a final como Irã e Japão naquela oportunidade. E você, Yuri, como você vê essa chegada dos persas, né, crescendo nessa competição? Taremi aparecendo numa hora muito positiva, né? A gente tinha até brincado que não tinha passado em branco, mas depois fez 2 gols. Até o Iraque não jogar, estava na briga pela artilharia, depois o Sainz parou com 5 gols. E como você vê a Síria, né? Franco atiradora, como que você vê esse duelo entre Irã e Síria? Calma que dá para fazer um hat-trick ainda aí para entrar na briga. A Síria eu diria que é um time à imagem e semelhança, né, do Hector Cooper, um time muito pragmático, joga muito certinho, muito bem postado taticamente, sabe os momentos certos de dar aquela espetada no ataque. Então acho que não vai ser um jogo tão fácil para o Irã como foi contra a Palestina ou até mesmo contra a Emirados Árabes. Em contrapartida, eu acho que o Irã é um time que consegue jogar em situações muito difíceis, assim, né? Quando o time fecha aquelas 2 linhas no campo defensivo, o Irã não tem tanta dificuldade, né? O time consegue se infiltrar bem no campo defensivo. O Azmoun fez uma boa primeira fase, né? Até ele começou o torneio no banco, talvez por alguma questão física, mas o principal jogador, né, tecnicamente, a referência técnica do Irã, e o Taremi apareceu na hora certa, no jogo que seria o mais importante ali da primeira fase contra os Emirados Árabes, e tem tudo para ser um grande nome. Eu acreditava muito no Irã desde o começo do campeonato, é o time que eu torço, inclusive, para ser campeão, mas eu ainda vejo o Japão, né, como sendo a grande pedra no sapato do Irã. E o Irã vem numa sequência absurda, né? A gente vinha destacando a sequência do Japão de vitórias consecutivas, a sequência da Coreia do Sul, que conseguiu também uma sequência muito boa de invencibilidade, mas o Irã está a 16 jogos invicto, né? A última derrota foi na Copa do Mundo de 2022. Então é um time muito interessante de assistir, um time gostoso de ver jogar. O jogo contra a Palestina, né? O Irã fez uma partidaça contra Emirados também, então eu acredito que o Irã é o grande favorito nesse confronto. Não, só para complementar uma coisa que o Yuri falou disso do Irã, acho que se a gente for pegar todos os times da Copa da Ásia, talvez quem esteja na fila há mais tempo para ganhar, considerando o que é a geração, o que é, enfim, o que essa geração do Irã construiu, é realmente esse time dos persas, né? Porque faz bons papéis continentais há um bom tempo, tem um reconhecimento além da Ásia também, que é muito grande, e é uma geração que está um pouco passando daquele momento, né? Então, acho que é um time que está aí na fila para conquistar, assim, sem tirar méritos do que é, por exemplo, o Japão, mas o Japão tem um time mais jovem, né? O Japão, acho que essa geração do Japão tem mais tempo para buscar um título da Copa da Ásia.
O Irã, acho que está naquele momento de realmente coroar essa geração que ela fez desde o trabalho do Carlos Queiroz com o título. Se tem um momento para acontecer isso, é essa Copa da Ásia. Até acho que a de 2019 já era uma baita oportunidade, e ao longo da competição eu gostei muito do Irã, embora, enfim, tenha caído da maneira como caiu, né, tanto quanto impotente na semifinal, mas acho que está nessa fila, e talvez toda essa experiência, os próprios dissabores anteriores podem ajudar a moldar esse Irã como um campeão. Porque a expectativa, eu concordo com você, 2019 já estava expectativa, até 2015 eu confesso que eu estava um pouquinho já de olho maior no Irã. Eu lembro que na época eu fiz um trabalho com o Yuri, eu lembro que eu fiquei responsável pelo Irã, eu lembro que eu já fiquei empolgado. Eu lembro que botei o Asmun como já uma possível revelação, né? O Asmun já tinha sido convocado para a Copa de 14, né? Era o Messi persa, como o pessoal chamava naquela época. E foi crescendo, então acho que vale muito a pena. E o Yuri falou do Asmun. O Asmun é engraçado a gente parar para pensar, porque a gente pensa em artilheiro do Irã, a gente pensa no Taremi, mas o maior artilheiro em atividade da seleção iraniana atualmente é o Asmun, que com o gol que marcou no jogo contra a Palestina chegou a 50 gols. Né? É uma marca muito expressiva aí dele, sendo em atividade o maior artilheiro da seleção persa. Está muito longe do ali daí, mas fica esse destaque aí para o Asmun e também para o Taremi. Vamos ver como é essa briga pela artilharia. Então, pessoal, a gente está um pouco, vamos dizer assim, estendido, mas valeu muito a pena, a gente conseguiu aprofundar todas as seleções que passaram. E dessa vez a gente, vamos dizer assim, se lá no começo a gente tinha um pouco de dificuldade, né, porque nem todas as seleções a gente tinha informações, a gente nem não fizeram amistosos, os amistosos não eram transmitidos. Agora não, a gente conseguiu acompanhar as 24 seleções e esse podcast acho que ficou mais completo. Então, para despedir, eu peço para Yuri Casari e Leandro Stein darem um palpite dos 8 que passam. Então, vamos começar pelo Yuri. Yuri, obrigado pela sua participação em mais um podcast. A gente se encontra você no Minuto da Copa da Ásia e deixa aí quem são os 8 que avançam, na sua opinião. Valeu, Salaf, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de falar um pouquinho de futebol. Obrigado, Stein, aí pela companhia, pela participação mais especial aí no Conte Verde. Vamos para os palpites, então. O primeiro, eu vou pelo carinho pela equipe, na verdade. Vou torcer para o Tadiquistão, vou apostar no Tadiquistão. Iraque e Jordânia passa o Iraque, Austrália e Indonésia passa a Austrália, Arábia Saudita e Coreia do Sul passa a Coreia do Sul, vou arriscar nessa. Irã e Síria passa o Irã, Bahrein e Japão passa o Japão, Catar e Palestina passa o Catar, e Uzbequistão e Tailândia eu ainda acho que passa o Uzbequistão. Embora a gente possa ter uma surpresa aí, mas eu vou apostar no Uzbequistão. Ao longo da semana você descobre se Yuri Casari acertou ou não pela animação dele fazendo o Minuto da Copa da Ásia. Leandro Stein, mais uma vez é uma honra, sem palavras perceber você aqui, muito legal ter você aqui conosco, as portas estão abertas, e também quem quiser encontrar o Stein agora no meio de campo, né, um podcast que começou essa semana, tá bem legal, continuação lá com todo o pessoal que fazia o podcast Trivela. Obrigado pela participação e deixe aí seu palpite. Eu agradeço mais uma vez o convite, parabenizo também o trabalho de vocês na cobertura tanto da Copa da Ásia quanto da Copa Africana, que tem sido bem bacana. E assim, eu não vou mudar muito em relação ao Yuri. Acho que a minha única discordância em relação ao Yuri é a Arábia Saudita e Coreia do Sul. Vou com a Arábia Saudita. Então, na sequência, Tadiquistão, Iraque, Austrália, Arábia Saudita, Irã, Japão, Catar e Uzbequistão. E aí, só puxar a sardinha para o meu lado, que dos 4, no programa prévio dos 4 semifinalistas, eu tinha colocado o Iraque meio surpreendente. Eu não vou acertar todos, mas o Iraque tá com o caminho aberto para ser um semifinalista, então pelo menos o meu palpite arriscado talvez dê certo. Valeu, gente. O meu foi Emirados, cara, então eu tô numa situação um pouco constrangedora. Alô, Paulo Bento. Então, para ninguém falar que eu não dou minha opinião, eu também vou muito parecido com vocês. Eu vou com a Austrália, Tajiquistão, eu vou de Iraque, Catar, e aí eu vou mudar aqui, eu tô vendo na ordem da cronológica, eu vou com a Tailândia, eu vou apostar na Tailândia contra o Uzbequistão. Eu vou na Coreia do Sul, a gente não falou um fator, até vou dar uma pontadinha, som. Eu acho que o som ainda não apareceu como a gente espera ele, e acho que esse é o jogo para ele aparecer que ele pode resolver. Então, olhos no som. O Japão, Irã, acha que esses são os seus classificados, e você vai acompanhar tudo aqui com a gente no Conte Verde, nosso podcast, no Minuto da Copa da Ásia, e também tem o Minuto da CAN, vai ter um podcast especial da CAN também, além de, claro, vários conteúdos nas redes sociais. Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Muito obrigado a você que está aqui conosco, que segue as redes sociais. Lembre sempre de seguir a gente aqui no Spotify e no YouTube, onde você acompanha a gente, se inscrever, deixar o like, avaliação, comentário, participar com a enquete, a caixinha de perguntas aqui embaixo. E claro, temos a campanha de financiamento coletivo na Apoia-se, apoia.se/ConteVerde.
R$10 por mês você ajuda a gente conta com sua ajuda. Claro, se não puder ajudar financeiramente, divulgue, espalhe o Conte Verde por aí. Tá certo? Muito obrigado a você que está ligado aqui com a gente, ligado na nossa cobertura. E ela não para por aí. Conte Verde, os caminhos da Copa da Ásia e da Copa do Mundo passam por aqui. Até o próximo.